irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos, que tenhamos um ótimo dia, um bom dia a todos. É um prazer voltar a esse evento para dividir com vocês esses minutos do estudo e refletir nesse encontro sobre um assunto muito especial, a família. A família é o meio através do qual nós vamos crescer espiritualmente falando, vamos evoluir. Encontramos na família aquelas pessoas com as quais temos que quitar algumas dívidas. Daí é importante o encontrar e o reencontrar de pessoas, sejam pela via natural, ou os filhos naturais, ou pela via da adoção, os filhos por adoção, todos filhos. Perante Deus, temos o mesmo compromisso como pais, seja de filhos naturais ou de filhos adotivos. Vamos contar alguns exemplos para que possamos gravar da importância do assunto para nós. E convido os irmãos a fazer uma viagem no tempo e no espaço. Vamos ao Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, e logo após o casamento da princesa Isabel, herdeira do trono brasileiro, com o conde D, um conde francês, começaram os rumores na corte. Ela deveria ser mãe para dar um herdeiro ao trono do Brasil. E não é diferente o que estava acontecendo com ela, porque todo mundo, quando casa, o povo pergunta: e aí? E a criança quando vem? Quando que vai ter o neném? E as perguntas começam. Mas ela tinha um compromisso maior. Ela tinha que dar um herdeiro ao trono. Então ela não podia optar em não ter filhos, ela tinha que ter filhos. E ela não podia também adotar. A lei da época dizia que só os filhos naturais poderiam ser herdeiros do trono. E ela tinha um problema de infertilidade. Final do século XIX, uma mulher que ocupava uma função muito, muito importante, todas as vezes que o pai dela, o imperador Pedro II, se ausentava do país, ela era a princesa regente, ou seja, aquela mulher que deveria gerir, governar o Império do Brasil. Como diz lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ela e o pai vieram com uma missão muito importante: acabar com os 350 anos de escravidão no Brasil. E ela e o pai souberam desincumbir a um preço alto. Ela, ao preço do trono, perdeu o trono do Brasil. Não foi a imperatriz do Brasil. Devido à Lei Áurea que ela assinou, ela perdeu, porque logo em seguida, pouco mais de um ano, veio a República. E com isso, ela e a família foram expulsos da pátria que tanto ela amou. Mas, nesse período em que ela deveria ficar grávida, ela fez todos os tratamentos disponíveis naquela época, século XIX. E nada de ficar grávida. E ela tinha como amigo que frequentava o palácio dela, era o Palácio Guanabara, hoje sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Lá ela tinha amigos que iam visitá-la, que iam vê-la, que frequentava. Dentre eles tinha o Barão de Santo Ângelo. Santo Ângelo é a cidade gaúcha, e o barão que recebeu esse título era natural daquela cidade. E o barão era espírita. A doutrina espírita chegou do Império Brasileiro com a chegada de livros espíritas da codificação em francês. O francês era a segunda língua mais falada dentre as pessoas cultas da corte do Brasil. E a princesa Isabel leu os livros de Kardec em francês.
E, apesar de católica, praticante, fervorosa, vamos lembrar que naquela época o Brasil vivia um período onde existia uma religião oficial, a religião católica era a religião do Estado brasileiro, então ela tinha que ser católica, mas ela conheceu a doutrina espírita e perguntou assim ao barão de Santo Ângelo: quando o senhor for naquela reunião de intercâmbio espiritual, o senhor faz um favor para mim, pergunta aos espíritos mentores o que eu devo fazer para dar ao Brasil um herdeiro ao trono. Que método eu devo utilizar, que tratamento eu devo fazer. E passado 15 dias, o barão de Santo Ângelo voltou ao palácio e, numa entrevista pessoal reservada com a princesa, disse assim: os espíritos superiores que dirigem a sua reencarnação, que lhe ajudam, são 3 esses espíritos: a rainha Santa Isabel da Hungria, a rainha Santa Isabel de Portugal e o rei São Luís da França. Ou seja, ela tinha espíritos de escola, espíritos superiores que estavam auxiliando-a na grande missão que ela tinha. E esses espíritos a orientaram a sair do meio que lhe cobra a gravidez. A senhora deve deixar esse burburinho do Rio de Janeiro, desses olhares que lhe cobram, para ir para um local aprazível, aonde a senhora vai se tratar pelas águas medicinais. E recomendaram o sul da província de Minas Gerais. O sul de Minas é uma região onde existe muitas estações de água, onde as pessoas até hoje vão se tratar com as águas. São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari, são cidades do sul de Minas, aonde existem termas, existem fontes de água, parque de águas, com diversos tipos de águas medicinais, onde as pessoas vão então se cuidar. Ela resolveu, escolheu a cidade de Baipendi. Baipendi, depois um distrito se emancipou, Caxambu, que hoje é uma cidade. E lá, em Baipendi, ela foi se tratar com as águas minerais, águas medicinais. Mas ela gostaria... acreditando em Deus como ela tinha fé, ela sabia que deveria, de alguma forma, agradecer a bondade divina sobre aquilo que ela tanto almejava. E muitas mulheres almejam a maternidade, muitos homens almejam a paternidade. E Allan Kardec perguntou aos espíritos, em O Livro dos Espíritos: é uma missão ser pai e mãe na terra? E os espíritos responderam: é uma missão. A missão dos pais é encaminhar os filhos para Deus, mas estão tão preocupados com os ramos dos arbustos do seu jardim, que se ocupam mais com eles do que em encaminhar os filhos para Deus. Ela, sabendo, a princesa, que era uma missão, ela estava em processo de gravidez, então ela foi rogar ao Pai amado, ao Pai Santíssimo, a ajuda para a bênção da maternidade. E ela resolveu, então, praticar a caridade de maneira mais intensiva, visando, de alguma forma, ajudar ao próximo, ajudar aqueles que nada têm. Do Rio de Janeiro até Engenheiro Passos, que é um distrito do município de Resende, que é quase na fronteira com o estado de São Paulo, ela foi de trem. E lá, uma caravana de carruagens a levou durante uma viagem que deveria demorar 3 dias e 3 noites, até chegar em Baipendi,
Hoje é uma viagem que dura no máximo 5 horas, do Rio até Baipendi. Mas ela não tinha naquela época os meios de transporte de hoje, deveria subir a Serra da Mantiqueira numa carruagem. E ela resolveu que 3 carruagens deveriam segui-la. E ela, na primeira carruagem, quando viu uma casinha lá no meio da mata, ela mandava a caravana parar, descia com suas auxiliares, ia até aquela casinha, batia na porta. Então você imagina mentalmente a cena. Você com feijão no fogo, com o cabelo todo envolvido, com uma máscara especial, com produto, você abre a porta e a pessoa fala: bom dia, eu sou Isabel, filha de Pedro II. Posso entrar? Você recebeu na sua casa a princesa herdeira do Brasil. Não sabia o que fazer, né? Se tirar o feijão de fogo, se tirar o produto do cabelo, mas deixou ela entrar. E ela perguntou: como é que é a sua vida? E a pessoa dizia da sua luta, de sua vida. E ela, então, agradecia a oportunidade de conhecer a vida de mais uma família brasileira, saía. As suas auxiliares discretamente vinham com roupas, mantimentos, agasalhos e abastecia aquela casa com tudo da gratidão da princesa, que encheu 3 carruagens só com esses mantimentos e recursos para abençoar aquelas famílias. Mais um pouco de subida, ela via mais uma casinha, parava, descia e a cena se repetia. Ao chegar em Baipendi, o administrador daquela cidade, prefeito, pediu a ela que ela permitisse a cerimônia do beijamão. Era uma cerimônia existente na época do Império, aonde o povo iria cumprimentar a princesa ou o imperador. E ela aceitou o convite, mas deveria ter um salão bem grande. E aonde seria esse salão? Procuraram e acharam um salão muito grande, mas com um detalhe: pertencia ao homem mais rico de Baipendi, que era mulato. E pelo fato de ser mulato, ele estava solteirão. Não tinha ninguém que se interessasse por ele, porque o preconceito racial era muito grande. Vale a pena lembrar que a princesa e o conde D, eles eram participantes ativos da campanha abolicionista. Ela usava em seu vestido de baile a flor símbolo da campanha, que era a camélia branca. E ela resolveu aceitar a sessão daquele salão, daquele mulato, para lá fazer o baile que deveria coroar esse momento do beijamão. E o príncipe, ou melhor, o conde D, mandou vir uma orquestra do Rio de Janeiro para tocar naquele baile, para engrandecer o momento. E ela foi, o salão lotado de gente, e o príncipe tirou ela, levou ela no meio do salão para dançar a primeira valsa. Ele deu um sinal para a orquestra começou a tocar, ele deu outro sinal, a orquestra parou. Ele pegou a princesa pela mão, levou onde estava o dono da casa, o mulato, e falou assim: quero te dar a honra de dançar a primeira valsa com a princesa do Brasil. E com aquela primeira valsa, ela deu o grande exemplo de que o governo, o Império do Brasil, era a favor da abolição, da liberdade, porque todos nós nascemos iguais, a cor da pele é um detalhe. E depois que ele, que estava nas nuvens, dançou com ela, ele teve uma noite de bênçãos, de graça. No dia seguinte, 3 candidatas à noiva estavam na porta dele, ele que era solteirão. Daí a um tempo, 6 meses depois, ela, quando chegou, mandou lançar os fundamentos de uma pequena capela, em homenagem a uma dos seus espíritos protetores, a Rainha Santa Isabel da Hungria,
Quem for a Caxambu, no sul de Minas Gerais, vai ver a capela que a princesa mandou construir, em homenagem à rainha Santa Isabel da Hungria. E ela voltou de lá grávida, Deus a abençoou. E ela deu um herdeiro ao trono do Brasil, mas, como eu disse, a República veio e ela não pôde levar adiante, mas cumpriu com o seu compromisso, tornou-se mãe. Quantas irmãs nossas almejam a maternidade? Em 2004, eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa participar de um grande evento, um evento que marcou a minha vida, que foi o bicentenário do nascimento de Allan Kardec, o segundo Congresso Mundial de Espiritismo, em Paris, na França. Foi um momento muito especial. E lá conhecemos um casal de portugueses e que viviam na França há muito tempo, então franco-portugueses, porque haviam adquirido a dupla nacionalidade. Viviam lá e depois do congresso ficamos hospedados na casa deles, moram numa cidade próxima e lá, ligado por trens rápidos, em 40 minutos você está no centro de Paris. No último dia de nossa estadia, a companheira, que eu vou chamar de Maria, ele de José, para manter, obviamente, o sigilo, como advogado trabalho em vara de família, trabalho com adoção, e ela disse assim: eu sei que o senhor trabalha com adoção como advogado, eu tenho um sonho. E eu falei: qual é o seu sonho? Eu sonho que o meu filho já nasceu. Como assim? O meu filho nasceu, mora no Brasil, e o senhor vai me ajudar a encontrar meu filho. E eu olhei para ela, tive muita piedade, porque ela não sabia que no Brasil tinha tantos milhões de pessoas. Como é que eu vou encontrar o seu filho no Brasil? O senhor é médium, não é? Eu falei: sou médium. Ela falou: também sou. Então, quando o senhor ver meu filho, as carnes vão tremer. Sabe, minha filha, não bota mediunidade nisso, não. Não, vai sentir sim. O senhor vai ficar muito emocionado, vai ter um tremor por dentro. Eu pensei: ah, meu Deus do céu. Mas eu milito no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, ali pertinho. Não, mas meu filho está lá. Eu sonho com ele e ele está lá, o senhor vai me ajudar. Eu já tenho todo o processo pronto de habilitação para adoção internacional, tudo traduzido para português, por uma tradutora juramentada aqui da França, e o senhor vai levar e vai dar entrada para mim. Só posso te ajudar na cidade do Rio de Janeiro. Lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tem um setor de adoção para estrangeiros. A adoção para estrangeiros são de crianças acima de 6 anos, porque o perfil que o brasileiro quer é menina, branca e até 2 anos. Esse é o perfil dos casais que querem adotar. Fora desse perfil, são raros os casos de adoção. Isso é mais de 80% da pesquisa do Banco Nacional de Adoções, né, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas ela me disse: ele é um menino, o senhor vai encontrá-lo. Ela tinha tanta fé, tanta convicção, que eu falei assim: olha, estou acreditando que eu vou realmente encontrar. E passou o tempo, fui lá no tribunal, como advogado de entrada no pedido de adoção, e as crianças também, que têm qualquer tipo de deficiência física ou mental, são colocadas para a fila da adoção. Raramente brasileiros adotam crianças assim. Raramente. Como se crianças saudáveis, física ou neurologicamente, mentalmente, não dessem trabalho. Filho é filho em qualquer condição. Filho é um presente de Deus e que nós devemos dar contas do filho ao final de nossa existência. É filho de Deus que ele emprestou
tomar conta do meu filho para mim. E depois nós temos que prestar contas. E aí dei entrada e chegou a hora, muito difícil para mim, que foi a hora de conhecer um catálogo com 200 crianças para adoção de estrangeiros. E a moça, a servidora do tribunal, que estava me mostrando aquele catálogo, tinha foto das crianças, e ela dizia assim, essa menina tem 12 anos, ela não tem uma perna, mas ela é uma menina muito inteligente, ela sabe ler, escrever, ela faz bordados, e aquilo foi me incomodando. E apresentava uma outra criança e falava, e teve uma hora que ela passou rápido uma folha, e eu falei assim, você volta, tem aí uma criança que eu não vi. Ela falou assim, não, mas vamos seguir adiante. Não, volta, quem é que está aí? Ela falou assim, não, é um caso perdido. Como um caso perdido? É um caso complicado, a beça. Eu falei assim, volta. Quando ela voltou a folha, eu vi a foto de um menino magrinho, com os olhos enormes. E quando eu vi a foto, as carnes tremeram. Eu pensei, meu Deus do céu, olha que ela profetizou e deu certo. E eu olhei e falei, quem é? É João. Mas João não dá. Eu disse, por que João não dá? João é filho de uma louca. E segundo os estudos, ele tem 90% de ser louco. Então, como é que vai adotar, levar para fora do país, uma criança que vai ficar maluca? Não, João vai viver eternamente em um abrigo. Como as carnes haviam tremido, era o sinal, se eu quero conhecer João, onde está João? O João? O senhor quer conhecer João? Eu quero. O senhor tem certeza? O senhor vai apresentar João para a família estrangeira? Vou, eu quero conhecer João. João está no abrigo. Aí falou o nome do abrigo, que fica nos pés da montanha do Cristo Redentor, no bairro das Laranjeiras. É um local muito bonito. É uma chácara enorme, com várias árvores frutíferas, uma casa estilo colonial, que pertenceu ao primeiro juiz de menores do Brasil. E quando ele morreu, a família doou a casa para o Poder Judiciário, para transformar num abrigo para crianças em risco social. E o João havia sido encontrado em Copacabana, abarrado numa árvore, enquanto sua mãe dançava para arrecadar as molas. O juizado de menores pegou João e levou para lá. E eu conversei com a minha esposa, que estava comigo nesse projeto, que ela foi comigo lá na França, e fomos na casa assistencial para conhecer João. E chegamos lá, era uma casa administrada por freiras espanholas. E chegamos, fui direto na administração, levei a carta da justiça e a Madre Superiora, uma senhora bem baixinha, espanhola, há 40 anos no Brasil, leu a carta e falou assim, João não, João, você é esse senhora, João? Não, e ainda 40 anos no Brasil, ainda falava um portunhol, né? Mas João não, João, meu Deus do céu, João é maluco, ou vai ser daqui a pouco maluco. João não fala com ninguém, João vive isolado, João mal come, ele é magrinho. João, ele tem 6 anos e não foi alfabetizado ainda, ele não sabe nada, ele não sabe ler, escrever, ele vive isolado. O senhor tem certeza que quer conhecer João? Eu falei, tenho, quero conhecer João. E aí ela apertou lá uma campainha, veio a assistente social, ela mostrou a carta, a assistente social falou assim, João não. Eu disse, não, eu quero conhecer João. E a minha mulher já ficou intrigada, se alguma coisa tem de errado aí, vamos conhecer João. E aí João veio, magrinho, pequenininho, saiu de uma porta atrás da mesa da irmã diretora. Eu e minha mulher estávamos sentados em um sofá de 2 lugares e perpendicular tinha um sofá de 3 lugares vazio. Ele deu uma volta no sofá, olhou para minha mulher,
olhou para mim, as carnes tremeram, e eu pensei assim, se o casal da França não quiser, eu quero, porque esse garoto tem alguma história comigo. Deu uma volta, e aí chegou em frente a Madre Superior e falou assim, posso ir? E a Madre olhou para mim e falou assim, deixa aí, não adianta aprender. Logo em seguida, deu a hora do lanche e todas as crianças, 250 crianças, esperando a adoção. Quando entramos em um local como esse, eles nos agarram, imploram um lar. E na hora do recreio, eu falei assim com a minha mulher, a lei proíbe tirar foto de crianças que estão sob a administração da justiça, que estão ao dispor da justiça. Mas a lei não proíbe tirar foto de uma jaca. Aqui, lá na França não tem jaca. Aqui tem jaqueiras imensas. E estava do lado de uma jaca recém-colhida, de uns 15 quilos, uma quase jamanta, de tão grande que era a jaca. Estava encostada no tronco da jaqueira, e eu falei assim para João, coloca a mão aqui nessa jaca, eu quero tirar foto da jaca. Tirei a foto, mandei, naquela época, obviamente em 2004 já tinha internet, já tinha e-mail, mandei pelo e-mail para lá para ela, e disse, visitei, conheci, e está aqui a foto do menino. 3 horas da manhã o telefone tocou. Eu não advogo na área do crime, então eu não tenho que ter nenhuma emergência jurídica às 3 horas da manhã. Mas estava com uma dificuldade de levantar, e a minha mulher atendeu e falou assim para mim, é uma pessoa estrangeira, fala um português misturado com francês, é para você. Como é que você sabe que é para mim? Eu falei assim, o médium sou eu, você que sabe? Eu falei, eu sei, é para você. Aí atendi, e ela, num choro, num lamento, só falava assim, é este. Meu Deus do céu, que é uma criatura que liga 3 horas da manhã para cá do outro para dizer que é este. E ela falou, é este sim. Eu disse, por favor, quem é? É Maria da França. Maria da França é nome de uma rainha, né? Meu Deus do céu, é uma ligação do mundo espiritual, uma rainha da França ligando para mim. Aí eu acordei, balancei bem a cabeça. Quem é Maria da França? Sou eu, o senhor é meu advogado para adoção. João é o meu filho. E deu um grito. Aí eu falei para minha mulher, é o filho dela. A minha mulher, quem é o filho dela? Quem é ela? Bom, ninguém mais dormiu. E ela disse assim, já conversei com José, o meu marido, daqui a 5 dias vamos estar no Brasil. Vamos ficar em sua casa. Irmão espírita, gente, você recebe em casa. Ela e o marido foram lá. 5 dias depois, eu estava lá no aeroporto, esperando eles chegarem, levam para casa, e no domingo era o dia da visita. Fui ao juiz, pedi uma autorização de visita do casal pretendente, que queria formar família. Olha o compromisso espiritual de quem quer formar família. A mulher e o homem têm o compromisso espiritual assumido lá no mundo espiritual, e já vem com aquela decisão, tenho que ter filhos. Não existe dúvida, porque o compromisso é muito grande, e grita dentro de nós. E aí chegamos lá, e a irmã, a espanhola já idosa, olhou, João, eu disse, sim senhora, por favor, o casal está aqui, dá um tempo, é João, deixa eles conhecerem João. E aí chamou João. Eles 3 estavam no tal sofá de 3 lugares, eu e minha mulher no sofá de 2, ele passou por nós, minha carne tremeu de novo, ele deu um sorriso para minha mulher, a minha mulher que chora à toa começou a chorar, e ele passou por trás de Maria e José, parou em frente a Maria, pegou o rostinho dela com as mãos e falou assim, você quer ser minha mãe? Todo mundo chorou, até a irmã superior, a madre superiora, que trabalhava 40 anos nisso. E ela disse, ele nunca falou isso para ninguém.
Nunca ele disse isso para ninguém. Maria o abraçou ternamente e falou assim: eu quero porque eu já sou sua mãe. Eu vim te buscar. Você é meu filho. E naquela determinação portuguesa, porque os portugueses são determinados, né? Tanto procurou até que achou o Brasil. Em Portugal é um achamento, né? Então, começou o processo de namoro do casal estrangeiro para com a criança, segundo a lei brasileira, é de 6 meses. E é onde ficou João, Maria e José? Na minha casa. 6 meses, eu que não tinha filhos ainda, a família cresceu de repente. Mas eram momentos assim muito importantes, cenas tão importantes, de amor puro, de você poder ajudar a um casal a formar família, porque o casal que não tem família, que não tem filhos, é um casal, não é uma família. A família acontece depois que vem o filho. E o tempo passou, houve o estudo da psicóloga, da assistente social, que foram falar, eles foram lá fazer entrevista, José e Maria. E a psicóloga falou assim: o menino é filho de uma louca, a mãe dele está internada no Hospital Pinel, que é o maior hospital para alienados mentais no Rio de Janeiro. Ela é completamente louca. Pela estatística, ele tem mais de 90% de ser louco. Estatística não leva em conta o ensinamento espírita. Nós somos herdeiros de nós. Hoje somos uma soma das experiências anteriores a essa. É isso que nos ensina a lei natural da reencarnação. E aí, ela, com a determinação portuguesa, bem direto, né? Eu quero, é meu filho, vou levar. E a assistente social falou assim: mas ele pode ter problemas. Fosse cego, paralítico, eu ia levar, porque filho é filho. Me calou fundo aquela frase. E o marido só concordava. Né? As portuguesas são muito determinadas, e os maridos muito obedientes. Né? Concordava. Bom, chegou o dia da audiência. A promotora pública falou assim: ô, dona Maria, o menino não sabe ler nem escrever. Vai querer a si mesmo? Vai querer a si mesmo, parece que está lidando com a mercadoria. Achei muito frio aquela frase. E ela falou assim: melhor para mim vai ser alfabetizado em francês, direto. É melhor. Bem direta, né? Português é direto. E aí o juiz falou: tem chance de ser maluco. Pode dar um surto. Vai querer levar a si mesmo? Eu vou levar porque é meu filho. Eu sonho com ele há anos. Vou levar. É o meu menino que eu vim buscar no Brasil. O juiz bateu o martelo, sentenciou, e fomos nós para o Galeão. Eu chorava igual uma criança. Era minha família que estava indo embora. E aí passou um tempo, ela chegou lá. Na cidade pequenina tem uma escola para estrangeiros, para crianças estrangeiras, para em 6 meses fazer uma imersão na língua francesa. Em 6 meses deveriam aprender a ler, escrever e falar em francês. Ao cabo de 6 meses, o João, que não conseguiu aprender português, não sabia ler nem escrever. Ao final do prazo estabelecido, o menino lia, falava e escrevia em francês. Com um detalhe: ele falava com um sotaque típico de uma região fronteiriça entre a Espanha e a França, uma região montanhosa. E aí aquilo despertou interesse. Como? Na escola tem alguém dessa região? Não. Todos nós somos aqui da região de Paris. Mas como é que ele aprendeu com esse sotaque? Não sei, ninguém sabia. A reencarnação explica. Vamos seguir. E o tempo foi passando e ela matriculou o garoto numa escola
comum. As escolas oficiais, as escolas públicas francesas, são melhores em qualidade de ensino do que as escolas particulares. Só vai para a escola particular quem quer e que pode pagar, porque a escola pública é de uma qualidade, uma excelência. O menino entrou e, no primeiro ano de estudo nessa escola, que tinha 600 alunos, ele foi o melhor aluno da sua sala. O João não. Foi uma capacidade de conhecimento, de estudos. No segundo ano, ele foi o melhor aluno da sua série toda. No terceiro ano, ele foi o melhor aluno da escola, com 10 em tudo. Era uma sumidade, garoto, de uma inteligência especial. Fez 15 anos e na França, como aqui, existe um momento especial, tanto para meninos como para meninas. Vão fazer, o que tu queres de presente de aniversário? Eu quero ir ao Brasil. E o que tu queres fazer lá? Eu quero visitar o Rio de Janeiro. Mas por que tu queres ir lá? Os pais adotivos têm muito medo do reencontro com a família natural. É um medo usual, porque o medo de perder. Ama tanto o seu filho que não quer dividir, mas deve deixar. Deve deixar porque naturalmente os filhos amam. E amor não se divide, se multiplica. E ele falou assim, eu quero falar com meu tio Hélio. Bom, deram o presente dele, não só o Rio de Janeiro, mas foi também conhecer as cataratas do Iguaçu, que ele queria conhecer, e foram conhecer a Fortaleza, que ele também queria conhecer, capital do Ceará. Chegando em minha casa, uma alegria, o garoto tinha crescido, falava português pouquíssimo, porque em casa só falavam francês, e ele falou para mim, quero falar com o senhor sozinho. E fomos para o quarto, ele falou, fecha a porta. Fechei a porta e ele disse assim, eu queria que o senhor me levasse lá. Lá onde? Eu sei que ela morreu. Eu queria que o senhor me levasse lá onde o corpo dela está enterrado. Mas quem é essa pessoa, meu filho? A minha mãe biológica. Eu quero ir lá. E aí, como advogado, pesquisei e descobri que realmente ela havia morrido. O Hospital Pinel me deu a informação e foi enterrada num subúrbio do Rio de Janeiro, num cemitério do subúrbio do Rio de Janeiro. Era janeiro. Janeiro no Rio de Janeiro, nem as pessoas de lá aguentam. Se você quiser conhecer a cidade do Rio de Janeiro, não vá em dezembro e janeiro. Se você acha que aqui tem calor, você não queira saber o que é a boquinha do umbral. É muito quente. É um calor enlouquecedor. Estávamos em janeiro. O cemitério, fronteira com a Baixada Fluminense. Um calor enlouquecedor. Chegamos lá, era 11 horas da manhã. Fui na administração, descobri onde estava a cova rasa, onde foi enterrada a mãe biológica. Fomos eu, a minha mulher, os pais dele e o menino João. Eu falei, João, é aqui. Aqui quero que o corpo dela está enterrado. Ele segurou a areia, jogou a areia para o céu e disse assim, muito obrigado. Através da senhora, eu vim à terra e reencontrei meus pais. Hoje eu tenho uma família. Obrigado, a senhora. Que Deus te abençoe. Olhou para mim e falou, tio, podemos ir. E a mãe, dentro de uma lógica portuguesa cartesiana, mas é isso que tu querias fazer? Disse, não, meu filho, mas é ela. Mãe, mas é isso mesmo. Vim agradecer a ela. E eu disse para a mãe, deixa ele, é o momento dele. E fomos embora. Ele veio agradecer a ela. Precisava dizer isso para ela. E aquele momento para ele simbolizou a gratidão àquela mulher que lhe emprestou o útero, para que ele pudesse voltar do mundo espiritual. Foram embora e choramos muito na hora de ir embora e
Daí, um tempo, o telefone tocou 3 horas da manhã. Eu catuquei a minha mulher: para você. E ela falou: não, para mim não, é para você. Bom, eu fui atender e ela, de novo, era Maria da França. Com aquela voz embargada, eu falei assim: minha filha, você já ouviu falar em fuso horário? Ah, desculpe, eu esqueci, é que nós estamos saindo para o trabalho e eu lembrei que tinha que falar uma coisa para você. Você não, então o que é? É que na primeira noite que ele dormiu aqui, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu era uma menina de 15 anos, mais ou menos, e que eu estava numa carruagem na Idade Média, e nevava na França, era muito frio. E a carruagem tomava o caminho de uma serra, uma região de montanha, e ao chegar ao final, já eram altas horas da madrugada, um portão de madeira muito alto, bateram no portão e eu entrei. Era um mosteiro e as irmãs espanholas abriram a porta. E eu fiquei lá 9 meses e vi um menino. E na hora que o menino nasceu, eu tinha ficado grávida, mas seria um escândalo na Idade Média, uma menina grávida. Meu pai me mandou para esse mosteiro e depois da criança nascer, eu voltei para Paris, mas eu pedi: posso ver meu filho? É menino ou menina? É menino. Tem ordem de seu pai para você não ver. Não viu o filho. No dia seguinte, a carruagem veio, ela foi embora para Paris. 600 anos depois, o filho que não deixaram ela ver, ela reencontrou no Brasil. Era o João, que pela lei natural da reencarnação, deveria passar com ela pela experiência de filho. Então, filho é para todo sempre. Filho é um tesouro. É algo muito especial para nós. Por mais que dê trabalho, por mais que nos tire a paciência, é uma bênção divina, porque através da experiência da materno-paternidade é que vamos crescer, é que vamos evoluir, é que vamos no dia a dia, naquele compromisso diário, vamos encontrar e reencontrar pessoas com as quais nós devemos. E dentro da contabilidade divina, temos que encontrar uma forma de pagar. Há cerca de 30 anos, Deus me deu uma grande oportunidade. Fundar uma casa espírita que desde o ano 2000 mantém em parceria com o Lar Fabiano de Cristo uma creche, um trabalho de inclusão social de pessoas que vivem em situação de risco. Como funciona dentro da casa espírita, a filosofia espírita é aplicada e existe ali casos de encontros e de reencontros. Sempre que posso, vou ao início, no chegar das crianças, que é uma creche para 100 crianças, o trabalho também é com as mães, com os pais, para capacitá-los para o mercado de trabalho, porque o que o povo pobre quer é trabalhar e com o suor do seu rosto ter o seu salário. O povo não está satisfeito com a vida miserável de receber bolsa e sempre que possível querem a dignidade do seu trabalho conseguir manter a sua casa. E o que o povo quer é emprego. E aí, eles lá estavam chegando as crianças, e eu passei um dia com as crianças, era feriado na cidade onde eu tenho o meu escritório, e na saída, às 4 horas, as mães vêm buscar, e o menino ficou. O menino ficou, e como tinha reunião pública à noite, eu fiquei, e deu 5 horas, 5h30, 6 horas, chegou a mãe empurrando uma bicicleta. E olhou para mim, e eu falei: o que foi que houve, mãe? Você chegou tão tarde? O que houve? Eu não queria vir buscá-lo. Mas por que não? Porque esse traste, apontou para o menino de 5 aninhos, ele foi o responsável pelo meu marido ir embora de casa.
E agora, eu que vivo de faxina, como é que eu vou manter a casa? O meu marido não é o pai dele foi morto. E ele tem uma incompatibilidade com todos os companheiros que eu boto dentro de casa. Ele bota para fora todos eles, com 5 aninhos, ele implica, ele fala. E eu falei para o menino, vá para lá um pouquinho. Ele entrou para o salão e eu fui conversar com ela. E eu disse assim, mas o porquê disso? O que há entre você e o menino? Eu não gosto dele. Como que você não gosta do seu filho? Quantos filhos você tem? Só tenho ele. E você não gosta dele? Desde que nasci eu não gosto. Eu tenho uma vergonha de dizer isso, mas trocava a fralda com raiva, dava o meu peito, mas não sei o que é. Ninguém é obrigado a seguir o credo espírita, mas eu disse para ela, a doutrina espírita explica, pode ser um problema reencarnatório, você não quer vir aqui para se tratar, para conhecer a doutrina espírita? Ela foi, assistiu reuniões públicas, participou, tomou passe, água fluidificada, e passado um tempo, ela atrasou de novo, eu estava lá, e quando ela chegou, ela falou assim para o menino, vem meu amor. Eu falei, que bom, alguma coisa mudou. Ela falou, tudo que vocês falam aí, vai que é verdade. E na dúvida, eu achei que a única explicação para esse sentimento que eu tenho para com ele é realmente algo de outra vida. E se agora só estamos eu e ele, eu tenho que cuidar muito bem dele, porque segundo eu aprendi aqui, o filho é um tesouro. Então eu aprendi a amá-lo. A casa espírita então tem essa função. Além de ser só uma creche, nós trabalhamos a amorização em família, o trabalho grandioso que deve existir para que possamos entender que a família é um momento de uma grande terapia, aonde nós vamos aparando as arestas e apoiados uns nos outros, nós vamos crescer. A nossa casa, o nosso trabalho essencial, não tem apoio nenhum governamental. Vive de eventos que a gente faz, palestra com almoço, arrecada, vive dos livros, como bem apresentou o nosso irmão, pouquíssimos livros que a espiritualidade dita através da nossa mediunidade. Em eventos como esse a gente traz, para quem quiser e puder, porque ninguém é obrigado a nada, a adquirir um livro e ajudar a instituição, e para que vocês possam entender um pouco de como é a nossa instituição, trouxemos um pequeno vídeo para que você possa entender o trabalho que fazemos lá de aproximar, muitas vezes, corações duros de mães que não entendem o sentimento que sentem pelos filhos. É um trabalho muito maior do que uma creche pura e simples. É um trabalho espiritual de reencontro de almas. Vamos ver o vídeo agora, por favor. Tem som, tá? Vê se consegue colocar o som. Melhor parar um pouquinho para você colocar o som, vê se consegue. Muito bem. É só alguma das famílias com as quais nós trabalhamos. Ninguém é tão sozinho que não possa acompanhar-se. Ninguém é tão pobre que não doe simpatia. Ninguém é tão triste pra rir sem agonia. Ninguém é tão vazio que não encha um olhar de alegria. Nem tão amado que não sinta solidão. Nem tão errado que não possa ter perdão, nem tão apressado que não pare pra ver a beleza da vida enquanto o sol insiste em nascer. Liberte-se, libere o ar em forma de canção, nem tanto, nem tão pouco, nem
de receber tudo que fizer pra alguém, pra alguém. Ninguém é tão sozinho que não possa acompanhar-se. Ninguém é tão pobre que não doe simpatia. Ninguém é tão triste pra rir sem agonia. Ninguém é tão vazio que não encha um olhar de alegria. Nem tão ferido que o amor não cure. Nem tão caído que a fé não segure. Nem tão apressado que não pare pra ver. Insiste em nascer. Liberte-se. Libere o ar em forma de canção. Nem tanto, nem tão pouco. Nem um canto, nem imensidão. Queira-se bem. Ame a quem não mereça. E não esqueça de receber tudo que fizer pra alguém, pra alguém. Que Deus abençoe abundantemente a sua família. Que a paz de Deus nos envolva. Muito obrigado.